Fala pessoal, continuando o projeto aqui sobre o Trading Bot, eu senti a necessidade de construir um Value Object para, para guardar o símbolo da operação. O símbolo seria, por exemplo, digamos que você vai fazer um trading de. Deixa eu escrever aqui para ficar mais fácil. Você vai construir um trade de Bitcoin e reais, certo? Você vai construir trading nessa troca de moedas. Então, para isso você precisa de um símbolo, que é justamente isso daqui, ó. Então, a Binance ou outras casas de trading, elas aceitam certos tipos de índices. Por exemplo, a Binance não aceitam todos as criptos que existem no planeta. Então, como esse trading inicial eu vou fazer com Solana e Bitcoin, então a gente vai usar BTC BRL e Sol BRL. São dois símbolos que como você vê, eles utilizam uma regra para ser criado, não pode ser de qualquer jeito, por exemplo, não pode ser um traço aqui, não pode ter uma barra. Então, a gente vai criar um value object nessa aula para garantir a criação correta dos símbolos e usar na aplicação como um todo. Bem, dois pontos sobre o value object aqui. O value object é um objeto que encapsula um valor específico. Pode ser um valor monetário, pode ser uma string que segue um padrão de construção específica, como um e-mail, por exemplo. O importante é que o value object, uma vez que ele é criado, ele é imutável. Então, você não corre o risco de construir um value object correto e depois fazer uma mutação nele e ele ficar em estado inválido. Então, a parte da invariância do value object é muito importante para garantir estabilidade no sistema. Então, a gente vai começar a construir aqui o nosso primeiro value object, que vai representar essas duas strings aqui, ó. Nesse nosso caso, a gente não vai seguir uma regra, usar um regex, por exemplo, para validar. A gente vai fazer uma coisa mais simples, como uma lista de símbolos disponíveis, e você só pode construir um value object se sua string estiver dentro daquela lista, né? É uma validação um pouco mais simples, mas vai nos servir bem aqui no sistema. Então, o primeiro passo aqui para a gente construir o value object seria construir a struct especificamente. Então, seria type symbol, a gente vai chamar de symbol isso aqui, struct. E esse value object vai ter um value aqui, vai ser do tipo string, tá? Parece um pouco redundante que a gente está criando um value object que segura apenas uma string, mas não é qualquer string, é uma string que tem uma regra de construção. Por exemplo, é só o BRL, não BRL sol, por exemplo. Então, a partir da construção do struct, a gente vai fazer o construtor agora dele com uma função new symbol, certo? Que vai receber um value. Vou chamar só de val aqui para diferenciar um pouco do valor ali que a gente colocou no struct symbol. E ele vai retornar um symbol, que no final da construção, no final do construtor, a gente vai retornar o próprio símbolo, né? Ou erro, caso dê errado aí a construção do teu struct. Nesse caso, então, como tem os exemplos aqui, deixa eu copiar aqui para dentro. Então, aqui são os exemplos possíveis atualmente no sistema, tá? Então, são BTC BRL e só BRL. Nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma função validate que vai retornar um erro caso dê alguma coisa errada. Então seria erro, vamos fazer uma atribuição aqui, validate, e eu vou passar o val lá para dentro. Se erro for diferente de new, a gente vai retornar o erro, certo? Então veja que essa parte aqui já vai ser contemplada. No caso, seria new e o erro. Porém, o símbolo aqui, ele não é opcional. Então, a gente vai ver como a gente vai fazer nesse caso. Como o nosso símbolo aqui é do tipo struct, a gente não pode retornar um new aqui nesse lugar. Então, veja que no return aqui a gente tem new e error. Para solucionar isso aqui, a gente tem que retornar um símbolo vazio, que é um padrão do Go. Você retornar structs vazios quando dá algum erro na construção dele.
A gente só poderia retornar new aqui se esse retorno fosse um ponteiro, mas a gente pode falar disso depois, porque no caso de um value object não faz sentido a gente retornar um ponteiro aqui. Como é um objeto pequeno, a gente pode retornar só o valor mesmo. Então, vamos lá. O que mais? Caso tenha dado certo, não tenha dado nenhum problema, então a gente retorna o symbol mesmo, só que dessa vez não sendo vazio, passando o valor, o val para dentro de value. E o erro seria nil, nesse caso. Né? Agora a gente precisa construir nossa função validate. FuncValidate, que vai receber um valor que é do tipo string e vai retornar um erro caso dê algum erro. Nesse caso aqui, é aqui onde a gente vai fazer a parte que eu falei sobre ter uma lista de valores possíveis, onde a gente vai validar se esse valor aqui, validar não, a gente vai verificar se esse valor está contido na lista. Então, primeira coisa aqui, a gente vai construir uma variável chamada allowed symbols, que vai receber um map, como se fosse um map de valores possíveis. Então, vai ser map do tipo string, certo? E mapeado por um struct, que vai ser vazio. Isso aqui parece um tanto estranho para quem nunca viu, mas é um padrão do Go. Quando você quer criar uma lista de valores possíveis, você atribui strings assim, ó, brl a btc brl e atribui a um struct vazio. Sol, nesse caso aqui, ó, sol brl e você atribui a um struct vazio. Nesse caso, você tem uma lista de valores possíveis. Eu errei aqui, btc. Você tem uma lista de valores possíveis que você pode testar agora. Agora a gente vai ver uma estrutura do if que é um pouquinho diferente daquelas que talvez você esteja acostumado a ver em outras linguagens, que seria o seguinte. If, eu só quero saber se o símbolo está dentro dessa lista aqui, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Tem um padrãozinho do Go que é esse aqui, ó. Ok, if, essa parte aqui é uma variável que a gente não vai usar, então a gente só vai estar preocupado com essa segunda variável aqui, que vai vir daqui, ó, allowed symbols. Agora a gente vai pegar e testar se o valor está aqui dentro. E tem essa estrutura aqui, ó. Se não for ok, a gente vai retornar o seguinte: return fmt invalid symbol. E aqui eu vou colocar %s e vou colocar o valor aqui que foi passado, certo? Essa estrutura aqui faz a verificação. Se o ok, se o ok for true, isso aqui é um booleano, tá? Se for false, ele vai entrar aqui. Se for true, ele vai retornar true aqui, no ok. E aí a gente vai retornar nil, porque não deu nenhum erro. Ou seja, esse validate aqui, esse erro aqui vai ser nil, do validate. E aí a gente consegue, dessa maneira, pular esse if aqui, já que não deu erro, e aí retornar o símbolo validado com sucesso. Né? Vamos agora testar isso, criar um teste automatizado aqui para a gente fazer validação desse código, ver se está tudo certinho. Bem, antes da gente ir para o teste, é preciso a gente criar uma forma de recuperar o valor que está dentro do value object. Ou seja, uma função symbol get value, certo? Que vai retornar uma string. Então, nesse caso, a gente vai retornar simplesmente return s.value. E é isso aí. Ou seja, agora a gente tem uma função para recuperar o valor string de dentro do value object. E agora a gente vai para o teste mesmo. Bem, o primeiro teste que a gente vai criar aqui vai ser um teste para realmente criar um value object, que é bem simples. Então, func test new symbol, certo? Eu vou colocar, deixa assim mesmo. Então vai ser o seguinte, eu vou criar aqui um btcbrl para a gente usar como teste. E a gente vai fazer o seguinte, esse value object ou erro, vamos atribuir aqui new symbol btcbrl. Tem que ser atribuição aqui, né? btcbrl, tá?
E o que é que a gente espera? Eu espero que se erro vier diferente de vazio, voltando aqui, chegou o almoço. Se erro vier diferente de vazio, então a gente vai retornar um t.erro aqui. Expected no error, but got. Vou botar aqui certo? Expected no erro, não tem esse return aqui, ó. Esperava nenhum erro, mas teve esse erro aqui. Então, próximo que a gente vai testar seria se o s.getValue for diferente de BTC-BRL. Tem que dar erro também. Expected to be BTC-BRL, mas pegou outra coisa, né? E o último teste que a gente vai fazer é se vier, nesse caso aqui, ó, deixa eu mudar aqui o arquivo. No caso de retornar um símbolo vazio, né? Ups. No caso de retornar um símbolo vazio. Então a gente vai fazer se s.value, se s for diferente, for igual a uma expressão aqui do símbolo vazio. Se for igual, então t.error expected to be a symbol but got empty, por exemplo, né? Então, se passar por tudo isso, então deu certo, o teste passa, né? Então vamos fazer esse primeiro teste aqui, por exemplo. Ups. O teste passou, né? E só para fazer um teste diferente aqui, ó, invalid. Vamos dar um play aqui. Nesse caso daria erro, né? Por que o erro? Olha só. Expected no error. Caiu nesse aqui, ó. Mas recebeu invalid. But got invalid symbol. Tá? Esse invalid symbol aqui vem lá do value object que a gente criou. E como é que tira isso daqui? Não sei. Mas beleza. A gente já tem esse teste aqui. Deixa eu voltar para BTC BRL. Tirar essa parte aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos criar um novo teste aqui, ó. Test symbol. Vou botar aqui, ó. Invalid. Invalid. Certo? Então a gente vai criar praticamente a mesma coisa. Ups. Vou copiar e colar aqui, ó. Só que aqui vai ser invalid. Ups. Invalid. Vou chamar isso aqui de invalid. E a gente espera que o erro seja... A gente espera que o erro seja o quê? Igual a nil. A gente espera que se o erro for igual a nil, o que é que a gente vai fazer? Expected error for invalid symbol. A gente esperava um erro caso o símbolo fosse invalid. Então, se cair aqui é porque está errado. Não pode cair aqui. E o próximo, a gente pode usar esse mesmo aqui, ó. Se o S aqui, ó, do símbolo for diferente disso, é porque deu certo a construção do value object. Se vier vazio, como a gente viu no value object, é porque deu errado. Então, a gente espera que dê errado aqui, né? Já que a gente está passando um inválido. To be empty symbol, por exemplo. E se passar esses dois aqui, aí beleza. Aí deu certo o teste. Só rodar aqui. Deu certo. Rodar os dois aqui agora. Rodou mais do que eu gostaria, né? Roda só o desse arquivo aqui. Deixa eu dar um play aqui. Roda só o desse arquivo. Não. Rodou os dois aqui, tudo certinho. Então é isso. A gente acabou aprendendo a construir um value object nessa aula. A gente fez um teste automatizado para o value object. E, sim, com o decorrer do desenvolvimento desse sistema, eu vou começar a mostrar algumas partes, né, mostrar alguns conceitos, como de Domain-Driven Design, como Clean Architecture. Vou mostrando alguns conceitos aqui. Ó. Hoje a gente aprendeu um pouco sobre testes. Não foi
test-driven development, porque a gente fez o teste depois do value object, mas a gente pode testar isso também, fazer uma aula que seja TDD, né? Isso aí, eu vou aprendendo aqui também os conceitos e vou passando para vocês à medida que a gente for construindo esse sistema, beleza? Obrigado por assistir e te vejo na próxima aula.